Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o 5º ano. Nosso tema, comparar e ordenar números racionais positivos. É uma continuação do que nós já vimos nas aulas anteriores. Tá? Professor Luiz Mauro com vocês. Aqui só para relembrarmos, para ordenar números racionais positivos, devemos primeiro observar o número inteiro, ou seja, o que está localizado antes da vírgula. Você se lembra disso, vimos na aula anterior. Então aqui eu tenho um inteiro e 56 centésimos, aqui um inteiro e 78 centésimos. Então para comparar, para ordenar, eu vou olhar primeiro o inteiro. Neste caso, os dois inteiros são iguais. Então, depois olhamos os décimos, o primeiro algarismo depois da vírgula. Aqui eu olho para o 5 e aqui eu olho para o 7. Somente se o número inteiro e os décimos forem iguais que observaremos os centésimos, que é o segundo algarismo após a vírgula. Aqui eu tenho outro exemplo, 1,56 ou 1 inteiro e 56 centésimos. Estou comparando aqui, observando se ele tem alguma semelhança, é parecido, né? Se eu comparo com 1,59, 1 inteiro e 59 centésimos. Você pode observar que o inteiro é igual, o décimo é igual, que é o primeiro algarismo após a vírgula, e você observa aqui que o 9 já é diferente do 6. Neste exemplo, claro, vamos concluir que 1 inteiro e 59 centésimos é maior que 1 inteiro e 56 centésimos. Vamos observar nessa tabela para entendermos a ordenação e também a comparação desses números decimais, que é o objetivo da nossa aula hoje. Comparar e ordenar números decimais, números racionais, em forma de decimais. Porque, como vocês sabem, já vimos aqui anteriormente, os números racionais também podem e devem ser escritos em forma de fração. Mas hoje nós vamos para os decimais. Alguns recordes da prova de 100 metros rasos. Então aqui eu tenho o tempo, tá, dos atletas, aqui o ano que aconteceram esses recordes nesses jogos e aqui cada um dos atletas, né? E o país ao qual eles pertencem. Então, com base nesses dados, vamos refletir, tá? Seguinte. O que podemos afirmar em relação ao tempo obtido pelos atletas recordistas dessa prova durante o período mostrado na tabela? Então, olha, o que está acontecendo com o tempo desses atletas, né? Você pode observar que esse tempo, olha lá, 10 inteiros e 6 décimos, depois 10 inteiros e 2 décimos, ali só o 10, depois já foi para 9 inteiros e 86 centésimos, até chegar a 9 inteiros e 58 centésimos com Usain Bolt, em 2009, Usain Bolt da Jamaica. Então, observe aqui que esse tempo ele está numa decrescente, ele está diminuindo, ok? Vamos ver uma outra situação. Quais atletas obtiveram tempo de prova maior que 10 segundos? Então, vamos lá. Quais deles obteve um tempo maior que 10 segundos? Apenas 2, né? Maior que 10, 2. Você pode observar aqui que o Donaldson Lippenkopf, que é dos Estados Unidos, 10,6 ou 10 inteiros e 6 décimos. E também o Jesse Owens, também dos Estados Unidos, em 1936. Ele bateu o recorde de 100 metros com 10 segundos, 10,2 segundos, ok? Ou 10 inteiros e 2 décimos de segundos. Quais desses atletas obtiveram tempo de prova abaixo de 9,9 segundos, ou 9 inteiros e 9 décimos de segundo? Vamos lá então, observe. Nós temos 4 atletas abaixo de 9,9. Você observa que o Carl Lewis fez 9,86 segundos, ou 9 inteiros e 86 centésimos de segundos.
O Donovan Bailey já foi 9 inteiros,84. A Zafra Power 9,77. E já tínhamos falado dele, o Usain Bolt com 9,58. Então, esses 4 atletas é que estão abaixo de 9,9. Bom, o que ocorre na primeira coluna? Já fizemos até uma referência a ela. O que ocorre nessa primeira coluna? Se você vem olhando de cima para baixo, você observa que o tempo está diminuindo, está numa decrescente, né? Agora, se você analisar a mesma coluna de baixo para cima, você observa que é uma crescente, tá ok? Então aí nós estamos ordenando os números decimais. Vamos pensar aqui um outro exemplo para analisarmos. 5 atletas estavam participando de uma corrida de 100 metros, ok? Maria, Larissa, Roberta, Ângela e Alessandra. Observe o tempo que cada uma fez ao término da prova. Mariana fez em 10,121 segundos, ou 10 inteiros e 121 milésimos de segundos. A Larissa completou em 10,11 segundos. A Roberta terminou em 10,099 segundos, ou 10 inteiros e 99 milésimos de segundos. Ângela fez em 10 inteiros e 1/10 de segundos. A Alessandra chegou com 10 inteiros e 2/10 de segundos. Ordene as competidoras da vencedora a que chegou por último. Então, da vencedora até aquela que chegou por último. Vamos ver? Então, você observa aqui analisando os tempos de prova, né, das competidoras. Bom, acima de 10 segundos. Todas fizeram acima de 10 segundos. Então, devemos observar os décimos, centésimos e milésimos. Primeiro, já comparamos os inteiros. Observa, todas fizeram acima de 10. Então, os inteiros são iguais. Vamos ver quem foi a vencedora, analisando o primeiro algarismo após a vírgula, né? O primeiro número após a vírgula, que é o 10º. Então, vamos lá. Observe 0 após a vírgula, que é 1, 1 também e 2. Então, o menos tempo é o 0 aqui, a vencedora foi Roberta. Então, nós temos que analisar também quem chegou em último. Já analisamos o primeiro algarismo após a vírgula. Vamos analisar, então, o segundo algarismo após a vírgula. Aqui não aparece, mas é 0. Aqui, 1 depois do outro 1. Então, esse aqui é centésimo. 2 centésimos aqui. E aqui ainda 2/10. Então, você observa que essa ordem aqui. Em segundo veio Ângela, porque em primeiro já estava a Roberta, que é a vencedora. Larissa e Maria. Por que a Alessandra ficou em último? A Alessandra ficou em último porque logo após a vírgula, ela já veio com um décimo igual a 2. E todas as outras, após a vírgula, com exceção da vencedora, né? Após a vírgula já tinha 1/10. Então, essa aqui demorou um pouquinho mais. Então, a Alessandra é que ficou em último lugar. Outro exemplo aqui para observarmos o uso dos números decimais ao compará-los. O palmo era uma medida muito utilizada há anos atrás, mas não é padronizada, pois existem diferenças nas medidas. Por isso, usa-se pouco na atualidade. Aqui só gostaria de lembrar que há muitos anos atrás utilizamos o palmo, mas também outras partes do nosso corpo que são utilizadas até hoje, como polegadas. Por exemplo, a tela de uma TV é em polegadas, a tela do seu celular, do seu tablet, né? Os pés, né? Usado para medir iates, navios, e aqui nós temos as mãos, né? Observe as medidas do palmo de 4 crianças. Então, eu tenho Giovana, Mateus, Jéssica e Pedro. As medidas estão aqui. Giovana com 13,1 ou 13 inteiros e 1/10. Mateus cravou 13 inteiros. Jéssica com 12 inteiros e 9/10, né, de centímetros. E Pedro tem 13 inteiros
e 5 centésimos, né, de centímetros. Qual criança possui a maior medida e qual possui a menor? Então, primeiro, nós vamos comparar os inteiros para descobrir a de maior medida. Bom, Jéssica está descartada, porque o inteiro é 12. Então, sobra Giovana, Mateus e Pedro, todos com 13 inteiros. Então, vamos analisar 13. Mateus cravou 13, não tem vírgula, não tem décimo. Então, Mateus já está descartado. Vamos comparar Giovana e Pedro. Então, você observa que após a vírgula, o Pedro tem 0. E após a vírgula, a Giovana tem 1. Então, o 1 é maior que o 0, óbvio. Então, a Giovana, ela tem a maior medida do palmo da sua mão. E qual possui a menor? Jéssica possui a menor. Antes de abastecer meu carro, eu sempre comparo o preço da gasolina e do etanol em pelo menos 3 postos de gasolina. Veja os preços que encontrei em minha pesquisa. Então, são 3 postos. Posto da Avenida, posto Beira Rio, posto Vitória. Então, aqui tem o etanol e a gasolina em cada um desses postos, né? Então, veja a comparação do etanol, né? Você pode comparar o etanol em cada posto e você pode também comparar a gasolina em cada posto. Vamos ver. Olha só, vamos definir. Em qual posto o preço de etanol está mais caro? Então, eu vou usar aqui a referência para o etanol. Qual está mais caro? Eu vou olhar então os inteiros. Todos são 2, então vamos analisar os décimos. Os décimos também todos são 2, ok. Então eu vou para os centésimos para descobrir qual é mais caro. Aqui eu tenho 2 centésimos, aqui eu tenho 0. Obviamente esse aqui já está mais barato que aqui. Então eu vou analisar o centésimo daqui, 9. Veja que 9 é maior do que 2, então o posto Vitória é o mais caro, tá? Em relação ao etanol. E em qual posto o preço da gasolina está mais caro? Mesma coisa. Vamos analisar os inteiros. Os inteiros todos são 3. Vamos analisar os décimos. Os décimos 1, 1 e 1 igual. Os centésimos 7, 7 igual a... Olha aqui a gasolina no posto Vitória. O décimo já foi para 8. Então no posto Vitória a gasolina está mais cara. Onde comprar o etanol? Observando o preço mais barato. Então, se eu quero comprar um etanol mais barato, descarto o Vitória, que eu já vi que ele é o mais caro. Então, eu vou analisar o Avenida e o Beira Rio. Bom, os inteiros são iguais, os décimos são iguais, mas olha o que acontece aqui. O 2, que é centésimo, é maior que o 0 do centésimo do posto Beira Rio. Então, o mais barato... o etanol é do posto Beira Rio. E onde é a gasolina mais barata? Vamos observar os preços da gasolina. A mais barata, vamos lá. Eu tenho todos os inteiros iguais. Os décimos também iguais. Os centésimos, olha, aqui é o mais caro, já descartamos o Vitória. Centésimos, olha, igual para o posto Beira Rio e o posto Avenida. Então, vamos ter que analisar os centésimos. Olha, 6 menor que 9. Então, no posto Avenida, a gasolina é mais barata. Observe a distância percorrida em uma corrida por 5 alunos após 10 segundos. Informe quais deles percorreram a mesma distância. Então, aqui eu tenho o nome das crianças e aqui eu tenho as distâncias. Nós já vimos na aula anterior a questão de equivalência, né? Que uma fração é equivalente a outra quando ela é multiplicada, o seu numerador e o denominador pelo mesmo número. E também o decimal será equivalente se você tiver 0 à direita. Vamos observar. Eu tenho 5 crianças e a pergunta é: quais delas percorreram a mesma distância? Os alunos são esses, quais deles percorreram a mesma distância? Então vamos ver Ana.
Ana correu 33,1 metros. Será que tem alguém que correu o mesmo tanto que Ana? Você observe que os inteiros são todos iguais. Todos são 33. Mas você observa uma coisa interessante aqui, que logo após a vírgula você tem 1. Então, para eu fazer essa comparação, eu tenho que observar que após a vírgula também eu já tenho que ter 1. O que aconteceu aqui? Quem tem 1 logo após a vírgula, além de Ana? Daniel e Diogo. E você observa, aqui o Daniel tem 33,10 e o Diogo 33,100. Então, são iguais. Nós já vimos isso anteriormente. Então, quais deles percorreram a mesma distância? Então, eu tenho que Ana, Daniel e Diogo percorreram a mesma distância. E observa Bernardo e Clarice, também percorreram a mesma distância. Então, aqui eu tenho Bernardo e Clarice, que percorreram a mesma distância, 0,1 após a vírgula, e aqui 0,1 depois 0, porque aqui também pode aparecer o 0, não tem problema, é uma equivalência. Então, Bernardo e Clarice, e depois Ana, Daniel e Diogo. Então, 2 correram a mesma distância e os outros 3 também a mesma distância. Mais um exemplo. Patrícia embrulhou 5 presentes para sua família. Ela comprou 10 metros de fita para fazer os laços e 5 diferentes embalagens de presente. Ela mediu a quantidade necessária de fita para fazer os laços que queria. Então veja, ela tinha 5 caixas de presente e comprou 10 metros. Só que é o seguinte, as caixas vinham em formatos diferentes, então as fitas com certeza foram usadas em tamanhos diferentes. Eu tenho esta caixa aqui em forma de hexágono, né? Aqui um cilindro, aqui um coração, aqui outro cilindro e aqui eu tenho um paralelepípedo ou bloco retangular. Aqui do lado está especificado a quantidade de fita que ela usou em cada um dos presentes, em cada uma dessas caixas. Vamos ver. Em quais embalagens Patrícia usou a mesma quantidade de fita? Ou seja, que é igual. Então aqui nós estamos fazendo uma comparação, né? Não se esqueça que o objetivo da nossa aula é comparar e ordenar decimais. Então aqui, 1,2 ou 1 inteiro e 2 décimos. Primeiro que observo que nas 5 caixas todas têm 1 inteiro. Então, eu já tenho que analisar o número logo após a vírgula. O algarismo após a vírgula é que vai definir. Então, veja só, que ela usou a mesma quantidade. Aqui eu tenho 1,2, o 2 décimos. Tem mais algum que tem 2 décimos após a vírgula? Tenho sim. Tenho esta aqui em forma de cilindro. Ah, professor, mas é 20. E tem esse aqui em forma de paralelepípedo. Ah, mas é 200. Mas nós já vimos na aula anterior que 1,2 ou 1 inteiro e 2 décimos é equivalente a 1 inteiro e 20 centésimos, que é equivalente a 1 inteiro e 200 milésimos. Então, em quais embalagens Patrícia usou a mesma quantidade de fita? Na caixa em formato de hexágono, na de paralelepípedo e nesta aqui de cilindro. Professor, e essas duas? Não. Elas são diferentes. Observe que tem o mesmo inteiro, mas após a vírgula aqui é 0, aqui também é 0, aqui é 2 e aqui já tem outro 0. Então, não dá para comparar, porque elas não dá para comparar para dizer que uma é maior que outra, mas não que usou a mesma quantidade de fita. A mesma quantidade é o que ele pergunta. Então, aqui não usou a mesma quantidade entre essas duas, mas nas outras 3 usou a mesma quantidade. Agora é com você. Um dos sintomas do Covid-19 é febre. Jéssica e seu irmão Sandro não estavam se sentindo bem e a mãe deles resolveu levá-los ao médico. Após serem medicados, veja o que o médico descobriu. Aqui eu tenho um termômetro de Jéssica, que foi aferida a sua temperatura, e aqui também a de Sandro. Vamos ver. Observe aqui, considerando que uma pessoa está com febre quando sua temperatura corpórea está acima de 37,5 graus Celsius, responda: Jéssica e Sandro estão com febre?
Isso quem vai responder é você. Você observa o seguinte detalhe. Para uma pessoa estar com febre, ela tem que estar acima de 37,5. Aqui eu tenho Jéssica com o seu termômetro e Sandro com o seu termômetro e as medidas correspondentes. Será que os dois estão com febre? Tá? Fica para você responder. Concluindo, hoje conseguimos aprender que para colocar números decimais em ordem crescente, precisamos observar primeiro o número inteiro. Fizemos vários exemplos assim. Se forem iguais, vemos a casa dos décimos. Somente se necessário, vamos verificar a casa de centésimos. E caso preciso, serão observados os milésimos, ok? Um recadinho para você contra o coronavírus e do Ministério da Saúde. Atenção, o uso das máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção como o distanciamento social, entre 1,5 a 2 metros, a etiqueta respiratória, que se você precisar tossir, espirrar, cubra o rosto, e a higienização das mãos com água e sabão ou então álcool gel. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.